Bom dia. Bom, todo mundo tem o direito de dar o seu testemunho impactante e ainda, por cima, colocá-lo na internet, no YouTube. Eu também quero dar o meu testemunho impactante para vocês. Eu andei lendo um livro muito interessante. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Os evangelistas eram escritores de ficção, não observadores, nem testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo. Cada um dos quatro contradiz o outro ao escrever o próprio relato dos acontecimentos de seu sofrimento e crucificação. Alguns crentes chegam ao ponto de se opor a si mesmos e de alterar o texto original do Evangelho 3, 4, várias vezes, e mudar o seu caráter para capacitá-los a negar as dificuldades diante das críticas. É o que fazem os pastores hoje nas igrejas. Começa aquela ladainha bonitinha, né? Vai pregando a palavra, vai dando. E o pastor hoje, ele é um observador nato de tudo que acontece ali no ambiente da igreja. Ele parece que tem a capacidade de enxergar aquele que é mais fraco, mentalmente falando. Então ele vai dando a palavra e ele vai observando. Sabe, o pastor é psicólogo. Ele está ali, vai olhando, olha. Aí de repente ele percebe lá no cantinho que alguém está chorando. Aí ele começa, a aumentar. Aí ele começa a difundir a opinião própria dele. Ele esquece o texto bíblico que ele acabou de ler e começa a dar aquela sua opinião, às vezes até desvarada. E aquilo começa assim: irmãos, Jesus, Deus tem você aqui, ó, na palma da mão. Aí tem aqueles crentes que ficam lá: aleluia, ô glória, assim, e por aí vai. O desvario é total nessas igrejas. Ninguém se apercebe na manobra do pastor. Ele está ali é para confundir sua cabeça, não é para esclarecer, não. Não se iluda com isso, não, porque não é para esclarecer, é para lhe confundir mais ainda. Você se torna um dependente domingueiro da igreja. No domingo que você não consegue ir para a igreja, você não se sente bem. É porque, sabe por quê? Porque o efeito é psicológico. Sabe, o pastor coloca lá na sua cabeça que o domingo você tem que dedicar a Deus, a Jesus. Esse é que é o grande erro das igrejas evangélicas. Você não é obrigado a ir para a igreja no domingo. No domingo é um dia de descanso. Você tem que descansar, porque na segunda-feira você vai trabalhar. Você não precisa ir para a igreja. Não existe nenhum momento da Bíblia que diga que você é obrigado a ir para a igreja para louvar, para estar dando glória, aleluia. Tudo isso foi criado pelo homem, cujo intuito é tão somente de prender você o máximo possível dentro da igreja. Sabe, a Bíblia do pastor evangélico, ela é mais marcada do que carta de baralho. Ele só fala aquilo que é conveniente para ele falar. Aquilo que deixa você dependente da igreja. Que faz você chorar. Você se sente a pessoa mais infeliz do mundo. Eu, pelo menos, me sinto a pessoa mais infeliz do mundo se eu for numa igreja evangélica. Porque é de dar pena o que se ouve dentro de uma igreja evangélica. Eu ouvi um pastor aqui da Assembleia, da Avenida Conselheira Guerra, dizer a barbaridade de que
ia faltar combustível no carro dele e o tanque do carro dele começou a encher de combustível e ele rodou aí. Ele não soube nem precisar quantos dias ele rodou. Que o tanque estava lá sempre cheio. Claro que isso é um escroto, um safado, mentiroso. É um vagabundo que não tem o que fazer na vida e se dedica a ser pastor. E tem um outro pior ainda, também da igreja evangélica da Conselheira Guiar. Esse foi pior. Esse conseguiu fechar com chave de ouro. A avó dele tinha um problema cardíaco e ela ficava cansada, tal. Então ela foi para a igreja naquele dia lá. Não é que 2 anjos caíram do céu, abriram o coração dessa senhora e colocaram um coração novo dentro da igreja. Todo mundo viu. Ele não soube precisar se todo mundo viu aqueles anjos. O que é que acontece? Essa senhora ficou boa. Semana seguinte ela já estava varrendo a casa e tudo mais. Olha, esse tipo de afirmação que se faz dentro das igrejas evangélicas servem de gargalhadas. Porque isso beira o absurdo. Uma pessoa inteligente não pode acreditar de maneira nenhuma que anjos caem do céu. Acreditar em arrebatamento. Acreditar em línguas estranhas. É tão estranho que ninguém consegue nem decifrar o que é que aquela pessoa fala ou tenta falar. Porque é mais ou menos assim. Você consegue identificar o que essa pessoa quis dizer? Não, não é? Então você também deve acreditar. Ah, Jesus está voltando. Tem mais de 2000 anos que dizem que esse homem vai voltar. Esse homem não vai voltar hoje, nem amanhã, nem nunca. Já veio. Esqueça essa ilusão de que a igreja evangélica cria para você. Esse é meu testemunho impactante. Não acredite nessas bobagens. Acorde enquanto é cedo. Esse é o conceito que eu lhe dou. E deixo para vocês o meu sinal e dizer de que eu venero o bode. Um abraço.